Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos ao Voz do Povo de hoje. Primeiro eu queria desejar uma excelente noite para todo mundo, espero que todos estejam bem, estejam se cuidando durante essa quarentena. Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai poder estar voltando minimamente à nossa normalidade. Agradecer, né, a participação de todo mundo que vem acompanhando o nosso espaço, nosso programa, que vem interagindo, participando, perguntando. Esse espaço é dedicado e feito para vocês. Então, de antemão, eu já agradeço a participação de sempre, né? Lembrando que a live de hoje é com a doutora Virgínia Porto, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, né, seção do Ceará. A gente vai estar batendo um papo hoje sobre esse tema tão importante. Eu já vou colocar aqui a doutora Virgínia aqui para a nossa live. Só que quiser fazer pergunta pode colocar aqui no comentário. Só aguardando aqui, pessoal, conectar com a nossa convidada. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, doutora? A senhora está conseguindo me ouvir direitinho? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Mas eu acho que eu vou, para evitar os ruídos externos, eu acho que eu vou botar o. Só um minutinho. Tudo bem. Pronto. Maravilha. Com, com fone fica melhor, fica bem melhor. Pronto, doutora, boa noite, né? Obrigado pela sua presença, né? Muito enriquece o nosso debate. Falar sobre um tema muito importante, especialmente nesse período duro, né, que a gente está vivendo, um período em que o nosso país, há um bom tempo, né, se encontra nessa situação delicada de desigualdade social, e a pandemia só expôs ainda mais nessa situação dramática em que principalmente a população mais pobre vem enfrentando essas dificuldades, né? Vide o exemplo do auxílio emergencial, entre outras pautas. Como esse vídeo vai ficar registrado, a primeira coisa que eu queria lhe perguntar, que eu queria que você falasse, pelo menos na minha faculdade, a cadeira de Direitos Humanos ela era uma cadeira muito optativa, né? Então, acabava, a turma fazia para completar créditos, quando não dava para encaixar outra disciplina. E os direitos humanos, eles sofrem muito um preconceito banal, né, por um senso comum que foi construído, que direitos humanos é direito dos vagabundos, que direitos humanos é para quem é de esquerda. Criou-se todo um paradoxo, inclusive na própria academia, na universidade, eu via isso, de algumas pessoas, especialmente estudantes que eram policiais, guardas municipais, porque banaliza muito essa questão dos direitos humanos. Então, eu queria que você compartilhasse para a gente o que seria direitos humanos, qual a importância dele para a sociedade, para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo. Bem, inicialmente, boa noite, né? Boa noite aí, o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que está entrando. Agradecer o convite. Essa temática é uma temática que, como você já está na apresentação ressaltando, é uma temática que é permeada por uma série de preconceitos e delicadezas, né? Que sofre exatamente esse processo de descredibilização, né? Então, assim, esse tipo de evento, esse tipo de live, né, que tem um alcance, que fica aí no Instagram, né, que fica aí nas redes sociais, são acontecimentos, são iniciativas muito importantes, né? Para a gente exatamente promover, para a gente tirar dúvidas, né, para a gente reafirmar uma cultura de direitos humanos. Então, parabéns pela iniciativa, muito obrigada pelo convite. Né? Bem, o que é direitos humanos? Todo mundo pergunta, direitos humanos, se é direito humano, todo direito é direitos humanos, né? Então, o que é exatamente direitos humanos? Os direitos humanos são aqueles direitos essenciais que vão resguardar a dignidade, né? São aqueles direitos os quais, se retirados, se violados, se não efetivados, vão importar na redução da condição humana. Né? Então,
toda vida que a gente se refere a direitos humanos, nós estamos nos referindo à dignidade humana. Né? E esse processo de descredibilização, esse processo de ataque, que gera um processo de criminalização dos militantes de direitos humanos, ele é um processo, inclusive, que visa, né, em última instância, exatamente, né, a desconstrução dessa ideia de emancipação humana. E o que está por trás disso é um projeto de poder, né? Por quê? Porque os direitos humanos, eles são uma construção cultural, né? Existe uma discussão teórica se esses direitos humanos eles têm um fundamento justnaturalista, se eles têm um fundamento ligados, né, anteriores à própria ordem jurídica. Né? Apenas pelo fato, né, do ser, nascer humano, ele já teria esses direitos. Essa discussão ela remonta aos filósofos, né, gregos, enfim. E especialmente ganhou força, né, essa discussão exatamente ali, né, nos filósofos da Idade Média, os filósofos, inclusive católicos, né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, enfim. Então, é a condição humana que vai permear esses direitos. Né? É a condição humana que vai permear esses direitos. Mas, falando do ponto de vista objetivo, esses direitos humanos eles foram sendo construídos culturalmente. Né? Porque a concepção sobre a vida ela foi sendo alterada historicamente. Então, a afirmação desses direitos é uma afirmação histórica. A partir do momento em que o ser humano ele foi se relacionando em sociedade, que a sociedade foi se tornando mais complexa, que o ser humano começou a fazer reflexões mais complexas, né, sobre essa condição humana, sobre o que é dignidade. A partir do momento em que o ser humano começou a se relacionar com uma entidade, né, institucional, o Estado, começa a surgir uma série de questionamentos, né, que passam a construir essa concepção de afirmação histórica, cultural, normativa dos direitos humanos. Então, se eu estiver falando demais, você tá perfeitamente dentro do que eu queria ouvir. Pode continuar, fique à vontade. Tá certo, porque é assim, né? Porque assim, eu já falo muito, sou professora e começo... Fique à vontade. Tá certo. Então, assim, essa afirmação, né, histórica, cultural e normativa, ela foi, né, sendo construída inicialmente em relação a direitos individuais, a direitos civis e políticos. Porque, historicamente, né, é importante que as pessoas entendam, né, o local e a hora, né, em que as coisas surgem, né, o contexto. Né? Então, no primeiro momento, o contexto era um contexto de absolutismo, de abuso, né? De um ente estatal, né? Que, diferentemente daquela organização do regime antigo, quando eu falo regime antigo, eu falo dos gregos e sociedades mais, né, anteriores, se cria ali, porque quando se fala em Estado, né, se fala assim, o Estado grego é totalmente diferente, né? Era um outro contexto, eram outras características, era uma outra forma política, né, de se organizar, enfim. Então, o Estado, ele vai se afirmando, no primeiro momento, como um Estado absolutista, como um Estado, né, em que, pautado, né, por uma crença de que o rei, o representante, era um enviado divino,
né? Ele podia tudo. E essa ordem transcendental, ela legitimava tudo. Ela legitimava qualquer tipo de abuso, que não era abuso, né? Que não era tido como abuso, né? Então, a primeira geração, né, de afirmação dos direitos humanos são esses direitos individuais. O direito à liberdade, né? O direito à igualdade, que no primeiro momento, né, e que até hoje é uma igualdade formal, né? Enfim, é o direito a voto, né? Que infelizmente não foi absoluto, é aberto, era censitário, era dividido por gênero, inclusive era dividido por condição econômica, mas essas afirmações, elas vão sendo construídas, né? Por que que esse direito, por exemplo, esse direito a voto era um direito que era balizado pelo gênero? Porque quem estava no poder naquele momento, né, quem queria, né, barrar o abuso do Estado, né, e instrumentalizar o poder, era uma casta dominante, elitista, masculina. Né? Então, os direitos eles vão se afirmando dessa forma a partir dos contextos em que são vividos. Né? Posteriormente, vem a afirmação dos direitos sociais, os direitos de segunda geração. Então, nós vamos ver, né, a afirmação dos direitos, né, sociais, dos direitos trabalhistas, né, dos direitos à saúde, né? E toda a construção desses direitos também passa por uma série de contextos, né? Os direitos trabalhistas, eles vêm num contexto que, inclusive, há uma crítica, inclusive, porque esses direitos trabalhistas, eles vêm para resguardar um mínimo existencial, o mínimo de dignidade ao trabalhador, mas também servem para deixar o trabalhador sendo eternamente trabalhador, né? Para manter o sistema, né, exatamente como ele está, mas resguarda minimamente a dignidade. Então, aí a gente vem, né, reafirmando o direito à saúde, especialmente, né, depois da Segunda Guerra, a Europa destruída pela guerra. Então, né, quem está no poder se toca, né? A gente vai ter que dar saúde a esse povo para que se reconstrua, para que a gente tenha proletários saudáveis para produzir. O povo tem que estar saudável para continuar, né, a uma sociedade de produção capitalista. Então, vai se afirmando, né, aos poucos. Aí nós começamos, na década de 70, aos movimentos ambientalistas, né? E aí se chega à terceira geração de direitos. Hoje nós já estamos tentando buscar, né, a afirmação e a efetivação de direitos de quarta, de quinta geração, né? Que é o direito à tecnologia, que é o direito a uma globalização justa e igualitária, né? De igualdade material efetiva, enfim. Então, essa história que direitos humanos é só para resguardar bandido, né, é um jargão que tem por trás, né, uma racionalidade, né, de poder, né, que visa mesmo descredenciar, né, e desarticular essa construção. Então, tinha uns cards que a gente colocava no Instagram da Comissão de Direitos Humanos, só para ilustrar, que é interessante como as pessoas, né? Esse povo dos direitos humanos. Aí a gente colocava uns cards assim, olha, se você vê uma criança passando fome, né, e você acha que isso é injusto, né, você é defensor de direitos humanos. Se você... Aí tinha outro cardzinho em relação ao idoso, né? Enfim, vários... Porque isso, os direitos humanos estão permeando as nossas pautas, as nossas vidas, né, constantemente, diariamente. Né? Obviamente que a integridade física,
a não violência, a cultura da não violência, né? A perspectiva de ressocialização, né? Passa também, óbvio, né? Pela perspectiva, né? Dos direitos humanos. Porque, só para encerrar agora esse bloco, né? Dessa pergunta que tu me fez, assim, porque uma coisa, sabe, Chiquinho, posso te chamar de Chiquinho, Por né? favor. Informalmente. Tem uma coisa, Chiquinho, que eu acho que é essencial para a gente abrir essa discussão sobre direitos humanos. Que é uma coisa que as pessoas têm que se tocar. Sabe? As pessoas têm que se tocar. Que é exatamente a história de ser humano. De voltar a ter empatia pelo outro. Porque nós somos diferentes em gênero, em cor, em altura, em largura, nós somos diferentes em características, mas é isso que nos iguala. Né? Então, e isso nos leva a uma reflexão de empatia, de solidariedade com o outro. Né? Nós precisamos ter essa discussão, essa reflexão. Todo mundo vai envelhecer, se Deus quiser, quero morrer bem velhinha, né? Todo mundo vai envelhecer, né? Todo mundo pode adoecer, todo mundo pode sofrer um acidente, todo mundo pode cometer um crime. Todo mundo pode cometer um crime. Né? Todo mundo... Domingo, eu fui vítima com uma colega de um assalto violento. Né? E assim... Se a gente tivesse reagido, se a gente tivesse armado, se a gente tivesse, enfim, se a gente tivesse, de repente, a gente poderia ter cometido um crime, a gente ia, né, se a gente, de repente, acontecesse alguma coisa com a figura que nos abordou, né, a gente poderia também ter cometido um ilícito que a gente tinha que ter, né, a gente ia ter que se defender, foi legítima defesa. Então, qualquer pessoa pode passar por isso, né? Você pode sair dirigindo, brigar com alguém, brigou com a namorada e tal, saiu com a cabeça quente, aí pá, atropelou alguém e cometeu um crime. Todo mundo é passível disso. Todo mundo. Então, as pessoas elas têm nós temos filhos, nós podemos ter filhos, netos, né? Eles podem, né? Eles podem ter fragilidades, eles podem cometer abusos. E, enfim, tá todo mundo na mesma tempestade. Né? Tá todo mundo sujeito. Todos nós somos humanos e somos falíveis, porque estamos, né, susceptíveis, né, a essas características humanas, a essas susceptibilidades humanas. Né? Então, essa discussão dos direitos humanos, eu acho que passa muito por isso, sabe? Por essa necessidade de mais empatia e mais solidariedade. Não, eu gostei muito da sua explanação, porque você coloca essa questão das gerações, né, que é importante esse passo histórico. E aí você coloca esse surgimento de outras gerações, que é inclusive esse exemplo da quarta ou quinta, que esse período que a gente está vivendo, período difícil, surge esse debate da tecnologia. Né? Por exemplo, o Enem, o ministro anterior queria manter a data do Enem como se tivesse todo mundo em pé de igualdade, como se tivesse todas as pessoas podendo ter acesso à internet, a celular. O interventor da UFC, que ele não é reitor, já que ele foi colocado lá sem o apoio do voto da base estudantil, ele queria resolver o problema dos estudantes dando chip para os alunos com acesso à internet. Tem estudante que não tem celular. Então, esse debate da questão tecnológica é uma questão fundamental, não é um debate para a elite, né? O acesso é fundamental, porque você tem muitos trabalhadores que pequenas empresas, para não demitir seus trabalhadores, passaram a colocar eles em regime de home office. Eu conheço algumas empresas, são empresas progressistas, tem empresários que são realmente de acordo, etc, etc. Para não demitir, fizeram isso. Só que tem pessoas que não têm internet. Tem pessoas que não têm acesso, eles moram numa periferia em que não chega a internet lá porque tem medo de assalto, enfim. Então, eu queria que você aprofundasse um pouco mais
esse debate. E o segundo foi uma questão que eu achei interessante, que você colocou, que esse discurso de exploração contra os direitos humanos, né, ou seja, a criminalização dos direitos humanos, ela é uma forma proposital, né, ela é uma lógica proposital. Eu vou até pegar um exemplo. Recentemente a gente teve esse motim da polícia aqui, e alguns dos representantes, né, os parlamentares, disseram que ia acionar a Comissão de Direitos Humanos, porque o governo do Estado estava violando, etc, etc. Então, esses que criminalizam, quando é contra si, eles querem evocar os direitos humanos, né? Então, eu queria que você analisasse também essa dicotomia, essa demagogia barata de quem, quando convém, é a favor, quando não convém, é contra. Eu anotei aqui, são 2 pontos muito interessantes, Kim. Hoje mesmo, a OAB participou a presidente da Comissão de Direito do Trabalho e a presidente da Comissão de Direito Sindical, e eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós participamos de uma reunião com o presidente e o corregedor em exercício do TRT 7, do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, para a gente discutir como é que essa questão da tecnologia vai ser utilizada em audiências de instrução. Porque existem muitas pessoas que não têm acesso, né? E isso é uma preocupação. E a outra preocupação é porque a prova pode ser contaminada, né? Como é que essas testemunhas vão ter acesso a esses meios? Então, essa questão da democratização da tecnologia é uma questão muito interessante, né? As novas formas de trabalho, né? A tecnologia, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta. Ela não vai democratizar nada, né? Ela não vai democratizar nada. Ela pode gerar possibilidades, mas ela é um instrumento. Assim, um instrumento, ele é utilizado por alguém ou por algum grupo, né? Enfim, ele é racionalizado, ele é manejado por alguma racionalidade, né? Então, essa questão dos direitos humanos e da tecnologia é um tema que daria um seminário, né? Então, assim, não sei se você observou na minha fala anterior, eu coloquei, nós estamos na mesma tempestade, né? Todos nós somos humanos, estamos, né? Nós temos as mesmas susceptibilidades enquanto seres humanos, nós estamos todos na mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco, né? Tem gente que está lá, né? Que está lá num iate, né? Que está lá num grande navio, e tem gente que está agarrado num tronco, rodando no meio da tempestade, né? Raios, trovões, né? E ciclones bomba. E as pessoas não têm as mesmas condições, né? A pandemia é essa tempestade, né? Eu estou comparando aí a pandemia à tempestade. Nós estamos na mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco. Nós não estamos, né, com a mesma. Então, a tecnologia, ela vem, dentro dessa pandemia, resguardar os direitos humanos de alguns, e de outros não. Então, não há efetividade dos direitos humanos. Porque os direitos humanos, eles têm que ter uma dimensão comunitária, né? Enquanto houver um aluno da UFC sem acesso às aulas, né, telepresenciais, né, não está havendo a efetivação do direito à educação, que é um direito humano, né? Então, assim, essa questão da pandemia, ela trouxe uma série de discussões, e essa discussão da tecnologia é uma discussão, né, uma das discussões, né, que se trouxe. A outra questão, que depois a gente pode aprofundar mais a pandemia e os direitos humanos, a outra discussão da criminalização, que você colocou, a greve policial, dessa hipocrisia de... Quando os policiais vieram pedir, né, cadê os direitos humanos para os policiais e tal, as pessoas batiam print e mandavam para mim, né? Olha aí, né? Aí eu digo, gente, assim, pode ser até conveniente, pode ser até hipocrisia, pode ser... Mas eu achei positivo, sabe? Porque essa discussão,
desse enfrentamento da polícia com os direitos humanos passa pela construção de uma cultura que tem que ser quebrada. Né? Porque policial é aquilo que eu estava dizendo, policial é ser humano. Então, assim, eu tenho que dizer isso com muito cuidado para as pessoas não interpretarem mal. Assim. É óbvio que o policial que é abusivo, que se exaspera, né, que afronta os direitos humanos, ele precisa ser investigado, ele precisa ser punido, ele precisa ser, né, a controladoria, o Estado, a Secretaria de Segurança, ele precisa ter um olhar sobre esse policial, mas nós estamos olhando só a consequência, a gente tem que olhar as causas, né? Como foi que esse policial foi formado? Como é que está a vida pessoal desse policial? Como é que esse policial está sendo remunerado? Como é que esse policial está sendo acompanhado dentro de uma estrutura de atividade extremamente estressante? Né? Então, assim, a consequência, né? Olhar a consequência é uma coisa. Então, eu achei positivo os policiais clamarem pelos direitos humanos, porque finalmente eles entenderam que eles são humanos. Né? Porque se embute na cabeça do policial que ele é o Estado repressor, que ele é a autoridade punitivista. É essa cultura que nós temos que enfrentar. É esse tipo de política pública que nós precisamos enfrentar. Nós temos que enfrentar outra discussão da descriminalização das substâncias, do acompanhamento disso. Nós temos que desarticular o tráfico. Já está comprovado que essa guerra às drogas é infrutífera. Que isso gera cada vez mais afronta aos direitos humanos, porque o tráfico de drogas é um grande violador de direitos humanos. Mas o Estado, né, eu disse isso numa certa oportunidade para o secretário de segurança, eu disse, secretário, olha, eu tenho consciência de que o tráfico, de que a criminalidade é o grande violador de direitos humanos, mas o Estado, nós precisamos ter confiança no Estado. Enquanto nós não tivermos, né, as forças de segurança, efetivamente, entendendo o que é que está se passando, né, com formação adequada para a abordagem, quer dizer, o policial entrou na casa do garoto de 13 anos, o Misael, e ele estava dormindo de costa, e o policial atirou. Sabe? Ainda vira e diz, fiz merda. Como assim? O que é que aconteceu para levar aquele policial até ali? Sim, ele precisa ser investigado, precisa ser punido, precisa... Mas o que... Ok, a consequência. E o que é que levou ele? O que é que vem antes disso? Né? Então, e aí, assim, eu não trato isso como uma hipocrisia, como uma coisa assim... eu trato isso como, na verdade, como assim, a comprovação de que eles mesmos, né, não sabem o que é direitos humanos, não entendem o processo. Na verdade, estamos mergulhados numa sociedade absolutamente confusa, né, que as pessoas não sabem, né, e ficam repetindo, né, essa história que direitos humanos é coisa de bandido, direitos humanos é coisa de bandido, e, né, esses policiais eles precisam de uma formação, de uma assistência, né, para que essa cultura cesse, essa cultura de matança. Né? Nós temos uma matança da juventude pobre, negra, da periferia. Isso precisa parar. Muito bom, doutora. A outra questão, entrando aqui, eu acho que foi muito legal essa sua analogia da tempestade, né? Todo mundo está na mesma tempestade, mas não necessariamente todo mundo está no mesmo barco. Eu vou pegar aqui um exemplo concreto, trazendo para a pandemia do Rio de Janeiro, porque foi o que eu vi, mas isso cabe para Fortaleza também. Mas essa matéria me deixou um pouco chocado, digamos, não que eu achasse estranho, mas me deixou chocado. Né? Uma diarista em Ipanema, foi contaminada pela patroa dela que veio da Itália pelo coronavírus. E ela morreu, a diarista. A patroa foi tratada, cuidada, recebeu todos os auxílios da questão do Covid e se recuperou. Enquanto isso, essa diarista morreu. Isso foi logo no início da pandemia. Demonstrando claramente que existe, como você falou, uma mesma tempestade,
mas questões diferentes, né? Você tem uma indústria, você tem pessoas que sobrevivem desse momento atual de crise, né? Existe a indústria da seca, a indústria da bala, enfim. Ou seja, em cada setor sempre vão surgir, né, em cada momento, aliás, sempre vão surgir setores que vão, de alguma maneira, buscar ganhar. E essa questão do coronavírus expôs muito o momento atual. Como dizia Ariano Suassuna, né? O nosso Brasil é dilacerado, na verdade. Nós temos um apartheid social, que é nítido essa questão da tecnologia que a gente conversou anteriormente, é apenas um exemplo de muitas outras coisas que tem por trás da profunda desigualdade social. Quando você concentra, por exemplo, na mão de 20 mil famílias, 99% das riquezas do Brasil. Então, trazendo para essa questão do coronavírus, queria que vocês pudessem para a gente, trazendo na lógica dos direitos humanos, a quantidade de violações e a quantidade de exposição da falta de direitos humanos para essa população mais pobre, mais carente, que mora na periferia, que não está tendo acesso sequer ao auxílio emergencial, que já estamos chegando na terceira parcela, pessoas que ainda não conseguiram receber sequer a primeira, né? Inclusive, nós temos, de acordo com o IBGE, 3 milhões de brasileiros que não têm CPF, que não têm certidão de nascimento, né? Então, esses nunca sequer poderão se cadastrar para ter acesso ao auxílio emergencial. Eu quis trazer esse exemplo da diarista e da patroa, porque ele é muito simbólico no sentido dessa desigualdade. Sim, sim, olha, Chiquinho, essa crise sanitária mundial, né, que a gente está vivendo, ela na verdade, ela está nos exigindo refletir e agir em prol da reafirmação, né, e do fortalecimento dos direitos humanos. A globalização da economia, da cultura, importa também na globalização das crises. Nós temos crises, né, de alimentação, nós temos crises de imigração, nós temos crises, né? Os migrantes venezuelanos que estão no Brasil tiveram dificuldade de ter acesso, né, ao auxílio emergencial, enfim. Então, as respostas institucionais, né, elas apontam, na verdade, para a necessidade da criação até mesmo de um conjunto de direitos sociais globais, né, para enfrentar esse totalitarismo econômico que é a causa disso aí, né? Quer dizer, é uma figura que vem da Itália, né, que tem condições de ir para a Itália, tá? E aí a empregada doméstica contrai o vírus, né, da patroa e, quer dizer, como é que fica essa família? Né? Como é que fica essa família? Como é que fica a vida das pessoas a partir dessa... Né? Já tem outra empregada lá, com certeza, né? Mas o trabalhador ele não é descartável, ele é uma pessoa humana. É essa dignidade humana, é essa condição de ser humano a que se refere os direitos humanos. Então, essa pandemia ela veio, de fato, né, comprovar que as diversas dimensões dos direitos humanos, aquelas dimensões, né, que eu estava falando, elas são indispensáveis e indissociáveis. Não adianta eu ter direito a voto, né, eu ter direito a uma suposta liberdade, né, eu ter direito a minha privacidade, a minha intimidade, né, todos esses direitos humanos individuais, se eu não tenho uma moradia digna, se eu não tenho direito à educação, se eu não tenho condição de me locomover na cidade de uma forma digna para chegar no meu trabalho. Não adianta eu ter um conjunto também de normas trabalhistas, né, extremamente protetivas, se eu não tenho direito à saúde, se eu não tenho direito à moradia digna. Não adianta a gente ter um sistema único de saúde perfeito se a gente não tem condições trabalhistas. O número de acidentes de trabalho que inflam o sistema único de saúde, a falta de infraestrutura na periferia que causa o adoecimento das pessoas, que inflam também o sistema único de saúde. Então está tudo interligado, isso é uma rede. Porque tudo isso, em conjunto, é que vai assegurar um mínimo existencial digno a cada um, né? Então, nessa linha, né, não adianta assim, garantir liberdades individuais
né? Existe aí uma coisa panfletária dos libertários, né? Não é suficiente. Não é suficiente. Os direitos sociais devem ser fomentados por políticas públicas efetivas. Né? Tá aí o Sistema Único de Saúde. O sistema privado não dá conta. E não deu. Não deu conta. Quem deu conta foi o Sistema Único de Saúde. Né? E graças a Deus o governador daqui é orientado, porque senão estava o caos, né? Como o Rio de Janeiro. Então, instrumentalizar, né? Podemos aqui, né? Elencar aqui, que está vindo aqui na minha cabeça, né? Instrumentalizar programas de renda mínima, né? Para que a população tenha acesso à alimentação, né? Enfim, valorizar o SUS, ampliar o SUS, reafirmar, né? A classe média deixar de ser, né? Elitista e começar a usar o SUS e começar a cobrar dos governantes, né? O fortalecimento e ampliação do SUS, né? Estabelecer planos de moradia digna, né? Discutir plano diretor para evitar gentrificação. Quer dizer, o sujeito mora lá do Siqueira para Umbanda, aí tem que pegar um ônibus lotado para ir trabalhar lá no Mucuripe. Né? Quer dizer, né? Quer dizer, aí enquanto uma outra parcela pode se proteger dentro dos ar-condicionados, dos carros e dos shoppings, né? Promover direitos, por exemplo, como a água, como saneamento básico, né? Incrementar o sistema educacional, né? Para que as pessoas tenham acesso a um conhecimento qualificado, porque o povo, tem muita gente que acha que esse negócio de vírus aí, eu não estou nem vendo, então esse negócio não existe não. Né? Micróbio é para lá de calango, né? Como diz no interior, né? Esse negócio de micróbio aí que eu conheço, doutora, é para lá de calango. Já ouvi uma pessoa do interior dizendo. Porque não acredita, porque não teve acesso a um conhecimento qualificado, né? Então, proteger empregos, né? Promover trabalho digno, né? Enfim, tudo que se pode ter de medida que definitivamente possa vir a construir uma sociedade mais justa e inclusiva, né? Preparada para momentos de crise como o atual, como essa pandemia que nós estamos vivendo. Né? Porque nós vimos exemplos mundiais de países que tinham essa preparação, uma sociedade estruturada a partir de direitos, né? Sociais, a partir de direitos individuais, sociais, né? Ambientais, né? Que reagiram, que deram a resposta à pandemia de uma forma absolutamente efetiva. Né? Então, essa pandemia, né, ela veio comprovar isso. Né? Eu acho que talvez tenha até sido isso que o Lula quis dizer naquela frase que ele disse, aí o pessoal ficou criminalizando a criatura. Ele disse assim, rapaz, ainda bem que o vírus, né, veio aqui para comprovar. É óbvio que ele não estava comemorando o vírus, porque foi um mau jeito, né? Eu acho que ele estava dizendo exatamente a mesma coisa que eu estou dizendo. Né? Essa pandemia teve que vir, né? Teve que se efetivar, infelizmente, para comprovar isso. Que uma sociedade mais justa e inclusiva, preparada, com base em direitos fundamentais, né? Daria uma resposta muito mais efetiva, né? Do que a nossa sociedade deu, que a América Latina deu, né? Que agora é o epicentro. Queria até... O presidente está com... Pois é, o nosso atleta, né? Queria... Mas é só uma gripezinha. Queria pegar aqui dois pontos que você colocou, que é importante a gente ressaltar, que antes da pandemia, né, inclusive segundo dados do IBGE, cerca de 100 milhões de brasileiros, né, pouco menos da metade da população, vivia com R$413. Ou seja, né, numa profunda miserabilidade. Inclusive, é muito crescente, eu achei muito legal assistir a live que você participou, sobre a uberização, né? Esse novo fenômeno, eu também tenho estudado ele, o meu próprio TCC foi mais ou menos nessa linha de raciocínio, que a camada mais pobre da sociedade, a camada mais periférica, não está tendo uma oportunidade de emprego e está tendo que se socorrer com esses aplicativos. O camarada bota ali um caixote nas costas para ganhar R$5 numa corrida. E, ao mesmo tempo, você tem
uma parte importante, considerável da população, que é a mais pobre, não tendo acesso a nada. Né? Você vê, por exemplo, o governo Guedes/Bolsonaro liberaram 1 trilhão, né, com T de tapioca, para os bancos. Os bancos não tiveram que pegar fila, que pegar senha, que baixar aplicativo. E, ao mesmo tempo, a população não recebeu ainda, juntando tudo, 50 milhões de pessoas têm ainda cadastradas e que não receberam. Então, nós temos um problema muito grande da renda mínima. Porque, como você falou, não vai acabar agora. A gente não pode ter a ilusão de que, por estar voltando, já está, acho que na terceira fase aqui no Ceará, em Fortaleza, que até o final do ano vai estar tudo normal, que vai estar tudo... Não vai voltar mais ao novo normal, não vai existir. Então, garantir uma renda mínima à população, o auxílio emergencial deveria ir pelo menos até dezembro, para que até lá a gente conseguisse pensar numa nova política afirmativa e de distribuição de renda, que não está existindo. Os micro e pequenos empresários, que quem garantem mais emprego no Brasil são eles, carteira assinada, não estão tendo acesso aos empréstimos prometidos com juros zero, com pagamento em tantas parcelas. Então nós temos um conjunto de políticas emergenciais que não estão sendo aplicadas com quem mais precisa, né? É um exemplo muito nítido e eu achei muito legal esse debate da uberização, que nós temos uma nova classe, né, de trabalho que é muito triste. Trabalham 14, 16 horas por dia para ganhar algum trocado, né? E esse conjunto de questões entristece muito a gente. Queria que você comentasse essas questões que eu coloquei. Chiquinho, parece que foi combinado, mas não foi, né? Eu estou escrevendo um artigo, né, sobre isso, sobre essa questão da postura do Estado, né, do Estado brasileiro, que gastou, que repassou para os bancos mais de 1 trilhão e com o auxílio emergencial não chegou a 200 milhões. Né? E assim, você passa 1 trilhão para os bancos lucrarem e transformarem esse 1 trilhão em 2 trilhões. Para emprestar dinheiro para quem está recebendo auxílio emergencial se endividar e gerar lucro para os bancos. Né? Então, é esse ciclo, né? É isso o que se chama neoliberalismo. Né? O neoliberalismo é a ocupação definitiva da política pela economia. Quem dá o tom é o capital financeiro. Né? E esse auxílio emergencial, ele só saiu também para movimentar a economia. Não foi para resguardar a dignidade. Por que com 600 reais você não resguarda a dignidade de ninguém, não? Quem disser um negócio desse tá com sem vergonhice, porque não tem condição. Né? Ainda vem a Bia Dória dizer não dê comida, não, porque eles estão na rua porque eles querem. É bacana ficar na rua recebendo né, comida de graça. Eu quero saber se ela não recebe comida de graça também. Né? Porque literalmente, né, muita comida, muito luxo, de graça, sem dar um prego na barra de sabão. Mas, enfim, vou deixar a minha indignação aqui. Eu pego o gás. Essa questão da renda mínima precisa ser discutida, né? Inclusive, fui eu que entrei com a ação, né, para tentar garantir uma renda mínima para os motoristas de aplicativo, né? Eu me ofereci, literalmente, né? Eu me ofereci para o sindicato, é um sindicato que tem 1 ano e meio, mais ou menos, de formado, assim, de aplique, e eu montei a tese e apresentei para a diretoria, fiz a defesa e né, ofereci a ajuizar essa ação. A gente conseguiu a concessão da liminar, nós também conseguimos manter a liminar no TRT, mas o TST né, suspendeu os efeitos da liminar e hoje a seção especializada do TRT confirmou a suspensão da liminar. Né? Lamentável, né? Lamentável, obviamente não vou aqui criticar a decisão do ponto de vista jurídico, as decisões foram fundamentadas, né? O direito tem isso, né? O direito é uma argumentativa, é um instrumento que
pode ser, né, entendido, que pode ser interpretado, né, um objeto de interpretação, então não vou criticar, obviamente, as decisões. Mas, politicamente, eu posso falar que é uma pena, né, porque não, essa decisão ela não veicula exatamente essa percepção, né, do resguardo dos direitos fundamentais, né, dos trabalhadores de aplicativos, né, e o que é pior, né, esse sindicato ele só representa os motoristas de aplicativo. Os moto-entregadores e os ciclo-entregadores não estão organizados em sindicatos. Eles estão se organizando, né, em um movimento, tanto que já teve uma paralisação, parece que vai ter outra, e eles estão... esse movimento social é muito importante. Eu, inclusive, acredito que a efetivação desses direitos humanos, desses direitos fundamentais, depende da organização de movimentos sociais, né? Eu sou uma entusiasta dos movimentos sociais, né? Sou fã do MST, do MTST, eu acho que são bolsões de esperança, né, dentro dessa tragédia toda que é a nossa sociedade. Mas essa questão das novas formas também nos traz uma reflexão sobre o que eu disse, eu acho que passei rapidamente por isso, essa indissociabilidade dos direitos fundamentais, né, dos direitos humanos. Porque, veja, como a nossa sociedade, né, ainda se organiza tendo como centralidade o trabalho e a renda, né, você precisa pagar por tudo. Exatamente porque você tem um sistema único de saúde que é sucateado, né? Que é um sistema perfeito, que é estudado em todo mundo, mas que é sucateado, né? Você não tem acesso à alimentação, né, digna, com facilidade, né? Você tem um sistema educacional também ainda, né? Se estruturando, né? E eu não estou falando só do Ceará, porque na verdade no Ceará a gente já está à frente, né? De muita, mas falando do Brasil de uma forma geral. Nosso sistema educacional público ainda está rastejando, né? Como nós não temos planos de moradia digna, né? Tudo a gente tem que pagar por tudo. A gente tem que pagar por tudo, né? A gente tem que pagar por lazer, a gente tem que pagar. Tudo gira em torno do dinheiro, em torno da renda. Então você tem que comer, você tem que viver, morar, né? Assim, minimamente se proteger, né? Quer dizer, para você ter saúde, você precisa se alimentar bem. Para você ter saúde, você precisa minimamente ter uma moradia, né? Então, tudo isso é indissociável. E aí você não tem uma garantia de um trabalho digno. Aí você adoece, porque eles estão adoecendo, eles estão trabalhando 20 horas por dia, né? E aí essa. Eu fico pensando assim, que liberdade é essa desses libertários, sabe? Desses libertários. Que liberdade é? Liberdade de ter que trabalhar 20 horas por dia, né? Para ter que pagar por uma moradia digna. Minimamente. Para ter que pagar para se alimentar, para ter que pagar para respirar, né? Porque, enfim, então tudo isso Deixa eu indissociável. até pegar só uma parte sua. Tem um ministro do governo Bolsonaro, que é o ministro da secretário das privatizações, o Salim Matar, que é o dono da Localiza, né? Inclusive, uma maioria dos Ubers tem que alugar o carro dele, do Salim Matar, que compra carro com nenhum centavo de imposto, pagando R$ 2.000 de aluguel, às vezes por semana, para o camarada nessa situação que você está colocando, né? É a mesma coisa de você colocar, assim, chegar no interior agrícola, né? E colocar uma loja de alugar enxada, né? Aí diz assim, olha, essa terra aqui você pode capinar, plantar, né? Aí o que você colher, né? Eu fico com 50%. Agora você tem que alugar a enxada ali do outro lado da rua para aquele meu amigo ali, né?
O Chiquinho, ele é meu amigo, ele aluga a enxada. Aí o sujeito chega lá, aluga a enxada, né? E vai plantar. Quando ele colhe, ele deixa 50% lá com o dono da terra, vai no Chiquinho, aí o Chiquinho diz, não, eu recebo, você vende o seu milho aí quando você vender o seu milho, você vem me pagar o aluguel da enxada. Se você não me pagar, você não vai mais arar a terra. Parece uma comparação bem exótica, bem estranha, mas é Mas exatamente sim, sim. isso. É exatamente isso. O sujeito tem que alugar o carro, pagar o aluguel do carro, para trabalhar, para dar um grande percentual para a empresa que mantém o aplicativo, né? Quer dizer, então assim, dentro de um sistema que não resguarda minimamente, né? Qualquer garantia ao trabalhador, vem a pandemia e engrossa um caldo, né, de que a demanda caiu, né, eles tiveram a redução de renda, né, e quem ainda ficou tentando se expondo, né, sequer recebeu máscara e álcool gel para se proteger. Né? Então, a ação ela visava isso, uma renda mínima, né, e equipamentos de proteção individual, e inclusive minimamente um valor para quem adoecesse. Né? Parece que a Uber está cumprindo, cumpriu, né, essa última parte. Quem adoeceu, a Uber resguardou aí uma quantia mínima, né, de 400, 600 reais, para quem não pôde trabalhar, né, os 15 primeiros dias. Álcool gel e máscara parece que é uma compensação, uma reposição, mas não é suficiente, eles tiram do bolso para não poder adoecer. E estão tendo que trabalhar. Quem estava com carro alugado, você lembrou bem, teve que entregar. Né? Teve que entregar e não está trabalhando. E aí, ainda houve o veto do nosso presidente, que retirou, né, essa categoria do universo de pessoas possivelmente elegíveis para receber o auxílio emergencial. Né? Quem é motorista de Uber não. Nós temos aqui pouco mais de 5 minutos, porque o Instagram é capitalista, só permite que a gente converse 1 hora, né? Porque senão... Eu queria que você comentasse, né, rapidamente, o governo Bolsonaro vem destruindo a política de direitos humanos, né? É óbvio que já existiam falhas de outros governos, você inclusive apontou essa questão da estrutura do Estado na falta de assistência aos direitos humanos, só que ele foi lá e jogou a pá de cal, né? A ministra da Goiabeira, a senhora do menino veste azul e da menina veste rosa, vem destruindo, inclusive naquela reunião pornográfica ministerial, queria prender prefeito, prender governador, manda prender todo mundo, que está todo mundo violando e não sei o quê, uma coisa de louco. Queria que você tentasse comentar rapidamente essa política de destruição dos direitos humanos que acaba afetando Estado e município, que muitas vezes tem as verbas federais maiores do que a própria arrecadação própria de Estado e município da pauta de direitos humanos. Eu falo da Damares com muita delicadeza, porque ela é mulher, né? Ela é mulher, então, assim, eu tenho muito cuidado para que não desqualifique a pessoa dela por conta dessa condição, né? Eu, como uma feminista inveterada, então a gente tem que ter muito cuidado de falar da Damares. E eu acho que a Damares está lá, né, para desqualificar a pauta, né? Não é à toa, né? Não é à toa que é uma mulher com essas características de devaneios, né, que está lá, que isso é muito ruim, né? Porque isso acaba impregnando o imaginário, né? E reforçando essa cultura machista. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando vai discutir isso, quando vai refletir sobre isso. Agora, o governo Bolsonaro, ele tá fazendo o que ele disse que ia fazer, né? Ninguém foi enganado, não. Ele disse que eu vou lá mesmo para lascar com tudo, né? Quem votou nele sabe e fez isso apostando, né? E não vem ninguém me dizer que foi enganado.
Ele disse que veio para acabar com os direitos humanos, foi eleito e está acabando com os direitos humanos, porque ele foi fomentado pelo capital financeiro, né, que o Guedes representa isso. Então, esse neoliberalismo, e o Guedes é da pior corrente neoliberalista, né, é isso, o neoliberalismo ele é a aversão completa aos direitos humanos, porque tudo é dinheiro, não existe o valor humano. No neoliberalismo, tudo tem que se transformar em valor econômico. E os direitos humanos milidam exatamente ao contrário, né? Tudo tem que se transformar em valor humano. Então, é muito lógico para mim. Isso tudo é uma racionalidade muito lógica e muito, né? Sem maiores surpresas, né? Então, infelizmente, nós vamos ter que enfrentar isso, né? A gente vai sobreviver e vai continuar lutando. Doutora, eu queria imensamente agradecer a sua presença. Eu aprendi muita coisa. Vai ficar aqui registrado para todo mundo assistir. Eu vou colocar no meu canal também no YouTube. Porque eu acho que as suas analogias, esses exemplos, que facilitam a linguagem das pessoas, né? Eu acho que às vezes a própria academia, a universidade, a faculdade, a imprensa, às vezes até os militantes, né, da causa dos direitos humanos, eles não conseguem falar para a população, falam inglês, falam em outra língua. E o nosso povo não entende, né? Nosso povo acaba, às vezes, como você falou, reproduzindo o discurso criminalista contra os direitos humanos. Né? E eu fico muito feliz com a sua participação. Queria passar para as suas considerações finais aí para todo mundo que assistiu e que vai assistir ainda. Eu espero que eu tenha contribuído, né? Espero que tenha, né, que eu realmente, então, eu tenha atingido a essa finalidade. Realmente a gente precisa, né, deselitizar a academia, deselitizar esse discurso, porque é para o povo, nós somos do povo, né? Eu vim da periferia aliás, eu estou ainda, né? Eu vivo, meu pé na periferia, eu me sinto a pessoa da periferia. Eu me rendi à centralidade, vim morar aqui mais perto né? Mas, assim, eu sou da periferia, eu sou do povo, eu acho que a gente tem que falar para o povo, né? Então, eu espero que eu tenha contribuído nessa perspectiva, né? Estou à disposição, a Comissão de Direitos Humanos está à disposição e, finalmente, agradecer, muito obrigado por essa oportunidade, né? Eu espero que realmente a minha fala tenha agregado aí alguma coisa aí para vocês. Não tenha dúvida, viu? Obrigado, doutora Virgínia. Um forte abraço para você, tudo de bom. E fico feliz em poder sempre contar com você e com a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Forte abraço. Ok. Valeu, Chiquinho. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.